no Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati, um programa interativo que apresento todos os domingos aqui na CBN, das 9 às 10 horas da noite. Nossa comunicação é sempre feita através do e-mail gicovaticom@cbn.com.br. Esse programa foi gravado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo no dia 4 de outubro de 2011. Contou com uma plateia bastante participativa. Os internautas também puderam acompanhar a gravação em tempo real através do site da CBN. Mantivemos as mensagens dos ouvintes que nos procuraram durante a semana e incluímos as perguntas das pessoas que vieram à gravação. Quem também participa do programa é Caroline Tamacia, que vai ler as mensagens da plateia e os e-mails dos ouvintes. Eu começo então falando de um assunto que eu considero bastante relevante e bastante útil e importante, que é como fazer para tomar decisões, né? Decisões são às vezes mais difíceis do que a gente pensa, porque sempre a tomada de decisões envolve uma certa ignorância, né? A gente às vezes pensa que para poder decidir tem que saber tudo. A verdade é que se a gente soubesse tudo de um determinado assunto, a decisão estaria automaticamente tomada, quer dizer, ela não implicaria nenhum tipo de dilema, nenhum tipo de dúvida forte dentro da gente. Então a decisão é complicada porque nós não dispomos, quase sempre não dispomos de todos os dados necessários para fazer a nossa escolha, de maneira que, evidentemente, nós temos que tentar levar em conta o maior número possível de dados, mas depois temos que arriscar uma determinada decisão. Podemos errar nesta decisão e é evidente que as pessoas mais indecisas são aquelas que têm justamente dificuldade de imaginar as dores correspondentes às perdas que possam estar envolvidas na decisão. Então, eu decido, por exemplo, vou parar de trabalhar, né? E eu decido com firmeza comigo mesmo. É uma decisão que eu tomei, obviamente, ainda em caráter precário ou provisório, porque ainda não avisei ninguém que eu parei de trabalhar, mas decido, vou parar de trabalhar. Aí eu vou dormir e durmo pessimamente, acordo no meio da noite assustado, aflito, no dia seguinte de manhã eu digo, não vou mais parar de trabalhar, porque a decisão foi reprovada no sono, na respiração, na taquicardia, quer dizer, sinais físicos que indicam se a gente está ou não num bom caminho. Eu acho que é sempre importante consultar todas as partes e é sempre bom também a gente fazer decisões parciais, quer dizer, decisões que a gente toma internamente antes de comunicar, vamos dizer assim, todos os interessados, porque a gente, levando a sério uma decisão que ainda é provisória, a gente sente como é que o organismo como um todo responde e reage àquilo, né? E é assim mesmo que a gente tem que decidir sem estar de posse de todas as informações. Portanto, é sempre muito sofrido, muito difícil tomar qualquer tipo de decisão. Ainda assim, é melhor uma decisão, ainda que sofrida, do que a indecisão. A indecisão é uma perda garantida. A indecisão é ficar paralisado e é absolutamente nocivo à autoestima. O indivíduo que não decide fica muito mal, muito sofrido internamente, e esse sofrimento interno realmente prejudica muito a própria autoimagem, aquilo que o indivíduo pensa de si mesmo. Boa noite, doutor Flávio. Boa noite à plateia aqui presente. Boa noite também aos ouvintes da CBN. Começamos então a nossa rodada de pessoas perguntando aqui na plateia ao vivo. Boa noite, seu nome e sua pergunta. Meu nome é Alice e já faz algumas semanas que eu estou me preparando para perguntar e hoje eu tomei coragem. Ótimo. É um assunto de trabalho, é o seguinte, eu trabalho diretamente com a minha chefe e ela é muito difícil, injusta, ela é terrível. Olha, minhas irmãs estão aqui e elas veem o que eu chego em casa destroçada. Porque ela é injusta, ela faz confusões e me culpa. Eu vim aqui para perguntar, como é que eu lido com isso? Porque eu não sei como lidar. E os meus colegas falam assim, Alice, você tem que engolir, você tem que deixa ela falar, engole, não liga.
Mas é difícil você sofrer injustiças todos os dias, engolindo. Dá um exemplo de uma injustiça, só para ter uma ideia. Por exemplo, ela pensa que me pediu para eu fazer uma coisa, mas ela acha que mandou um e-mail pedindo, mas não pediu. E aí eu digo, ela cobra, você não enviou tal documentação para tal pessoa. Eu falo, mas era para eu enviar? Eu não sabia, ninguém me falou que era para enviar. Não, eu te falei, era para enviar, já te falei. E insiste que falou e não falou. E todos os dias são esse tipo de coisas. Sim. Injustiças. Sim. E aí você não tem nenhuma outra possibilidade de trabalho fora deste lugar? O problema eu gosto do meu trabalho muito. Qual é o trabalho? Eu sou arquiteta. Gosto muito do meu trabalho e é uma profissão super difícil aqui no Brasil. Acho que se eu tiver colegas aqui, eles saberão dizer. É difícil e eu já não sou jovenzinha, né? Eu tenho 40 anos. Arrumar um outro trabalho na cidade também não é tão fácil. E essa sua chefa é de vitalícia no cargo lá? Ela é, porque ela é... ela é. É sim. E eu não sei se também, aproveito para perguntar. Eu não sei se por ela ser mulher, se também isso é mais difícil. Mulher com chefe mulher. Eu sempre trabalhei com homens e sempre achei fácil. Não, mas não acho que... Você não acha que é por aí? Não acho que é por causa do gênero, eu acho que é por causa do temperamento dela mesmo. Então, né? E como é que a gente lida? Eu estava até falando para as minhas irmãs. Eu me preparo... para lidar com ela, porque eu não sei como responder, eu tenho que estar sempre preparada, sabe? Então, mas eu vou decepcionar um pouquinho você, porque não tem jeito. Não tem jeito de lidar com uma pessoa com essas características, né? Se ela diz que pediu e não pediu, se ela é um tipo que gosta de tiranizar, de humilhar, de tripudiar, evidentemente não tem como você se defender de uma pessoa que tem esse tipo de postura e de política, né? Se você tiver a quem reclamar, se tem um chefe do chefe, você pode fazer alguma coisa. Se ela é a chefa definitiva e total e integral nessa história, não tem muito o que fazer. Você, por mais que você se prepare, por mais que você treine, você não vai conseguir ficar bem, porque a gente não acostuma a ser mal tratado. Não existe como acostumar, sabe? Você fala assim, a gente não liga. Não tem como. Você me dá um soco no nariz, vai doer. E não é porque você me dá soco no nariz todo dia que daqui a um mês vai parar de doer, ou vai doer menos. Vai continuar doendo cada vez que você der o soco. Não tem remédio para isso, né? E o único jeito mesmo seria você conseguir um outro trabalho e se livrar desta criatura, porque realmente ela gosta disso e ela tem poder para isso. Se você, ou enquanto precisa do trabalho, você vai aguentando, mas em algum momento tem que cair fora. Não tem outro jeito. Vamos então a mais uma pergunta da plateia. Boa noite, seu nome e sua questão. Boa noite, meu nome é Walter, satisfação, Dr. Flávio. É o seguinte, semana retrasada eu acordei num final de semana com um alarme meio diferente. Fui ver um pai correndo atrás de uma filha na rua de casa, desesperado, querendo bater nela. Quantos anos tinha pai? Não sei, são vizinhos novos. Sim, A questão, aí eu fui, saí na frente de casa e fui ver. Uma pessoa que apartou essa briga, o pai mostrava o celular para essa outra pessoa falando assim, você acha que eu como pai consigo ver isso? Eu obviamente deduzi que fosse alguma imagem, alguma foto da menina em situação, enfim. Essa história se repete sempre. A namorada vai, cai na conversa do namorado de caráter duvidoso, nenhum caráter, e na primeira briga o namorado vai e publica na internet. Isso recorre todo dia. O que leva primeiro é um problema de formação cultural da menina. E como que um pai lidar numa situação dessa?
ele tem como agir calmamente numa situação dessa? Então, agir calmamente sempre é possível, né? Porque também ficar exaltado e querer bater na filha, etc., não adianta mais. Já está lá a foto, já está lá o que não devia estar, né? De maneira que não tem mais muito como você agora querer fazer o filme andar para trás. É evidente que as moças, às vezes, seduzidas pelo exibicionismo, que é uma característica forte de muitas mulheres, né? Elas acabam aceitando aceitando a ideia de se deixar fotografar ou filmar em situações eróticas, né? E que o rapaz depois, com um caráter obviamente duvidoso, porque senão jamais faria isso, expõe ela à visitação pública na internet, né? Esse problema são problemas novos, que a gente não sabe nem como resolver ainda, porque, francamente, antigamente não existiam essas máquinas que fotografam tudo em todo lugar, qualquer celular é máquina de tudo, de maneira que evidentemente é muito complicado mesmo, né? Então eu acho que o único jeito aí seria você vamos ver, instruir a sua filha, no caso, ficar triste por ela e tentar apagar isso na medida do possível. Agora, brigar com ela também não adianta. A menina já foi ingênua, já arrumou um namorado que não valia nada, agora tem que arrumar um jeito de consertar isso na boa. Também não é enchendo ela de tapas e brigando e correndo e acordando os vizinhos na rua que vai resolver esse problema. Muito obrigado pela participação. Vamos então ao intervalo comercial, voltamos já. No divã do Gicovati. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz e ZYJ 459, AM 860 kHz, Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos acontecem em 2016, mas o trabalho em prol do esporte do Brasil precisa começar já. O Instituto Vencer traz o maior torneio de vôlei para a integração social e descoberta de talentos do país, em parceria com a CBV, a Copa Bairros de Voleibol. Seja um patrocinador e ajude nossos meninos e meninas a lutar pelo lugar mais alto do pódio. Você pode patrocinar como pessoa física ou jurídica. 11-2626-1000. Entre no site da CBN e acompanhe o Notícia em Foco. Toda segunda, às 7 da noite, participe pela internet desse fórum de discussão sobre a mídia, que é reprisado aos sábados, às 10:30 da noite, na Rádio CBN. Os convidados do Notícia em Foco dessa segunda são 3 jornalistas que vivem em Pequim. Cláudia Trevisan, do Estado de São Paulo, Edgar Alencar, do Sport TV, e Fabiano Maisonave, da Folha de São Paulo. Em pauta, os desafios dos correspondentes que estão baseados na China e cobrem o dia a dia daquele país. CBN Serviço. O teleatendimento, o Alô Rio, tem o objetivo de melhorar o serviço de informação para o turista que chega à cidade. O visitante pode obter telefones de pontos turísticos, programação de casas de show, teatros e centros culturais antes de decidir entre as diversas opções de lazer que a cidade oferece. O atendimento é feito em português e inglês. Além dos postos de informações turísticas instalados na Praia de Copacabana, no Aeroporto Internacional Tom Jobim e na Praça Pio X no centro, o Alô Rio é uma das principais ferramentas de serviços turísticos prestados pela Rio Tour e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, pelo telefone gratuito 0800 285 0555. Marcela Lemos, CBN Serviço. O Teatro Nelson Rodrigues recebe o espetáculo Trilogia Carioca, sobre importantes personalidades da cena artística da cidade. No palco, 32 atores dão vida a Lima Barreto, através do personagem Policarpo Quaresma, a Carmen Miranda e a Lamartine Babo. Cada personalidade será retratada em sessões separadas, que vão até o dia 27. O texto é de Antunes Filho. O Teatro Nelson Rodrigues fica na Avenida República do Chile, número 230, no centro. Os ingressos custam R$24. A peça está em cartaz às sextas e sábados, às 8 da noite, e aos domingos, às 6 horas. Mariara Leal, para a Rádio CBN.
Divã do Gicovati. Estamos de volta com o No Divã do Gicovati. O programa de hoje foi gravado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, no dia 4 de outubro de 2011. Relembrando que você pode entrar em contato comigo através do e-mail gicovates@cbn.com.br. Pode vir também participar ao vivo do programa aqui toda terça-feira, às 18 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. E também, quem quiser me seguir no Twitter, pode seguir Flávio_Gicovati. Quase todos os dias tem textos de assuntos parecidos com os que abordamos aqui. Vamos então voltar aqui à plateia. Temos já uma pessoa posicionada. Boa noite, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Valéria. Boa noite, doutor Gicovati. Boa noite. No início você falou sobre valores, né, envolvidos na tomada de decisão. Eu não encontrei ainda uma literatura muito específica e vi alguma confusão com moral, enfim. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho, né, sobre o que seria, na sua opinião, uma definição e desse alguns exemplos de valores. De valores? O que seriam valores? Então, os valores são valores sempre da moral mesmo, né? Quer dizer, são os princípios que norteiam cada pessoa. Eu não, naturalmente, você sabe, existe um conjunto de normas mais ou menos simples, que são fundadas numa ideia prática de você não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, não é? Então, isso é uma norma geral que define um padrão de comportamento, vamos dizer que são regras práticas de coexistência, né? Se preocupar em não agir com os outros de uma maneira que você não gostaria que fizesse com você. Então, não roubar faz parte disso, não humilhar, não tripudiar, nada dessas coisas que possam machucar desnecessariamente o outro com ações que a gente não gosta que sejam aplicadas contra nós, né? Então a gente esse respeito por este princípio, que é um princípio mais ou menos universal, que ninguém questiona. Esses são os valores relativos, né? A cada contexto e a cada situação. E tem os valores absolutos que vêm de convicções éticas em geral, associadas à ideia de uma verdade absoluta, que é, no fundo, a ideia de Deus, né? Que uns respeitam, outros não respeitam, e aí também tem diferenças de uma religião para outra, e não cabe a nós aqui discutir esse tipo de assunto. Doutor, o tema trabalho voltou aqui através de perguntas da plateia. A Regina escreveu o seguinte: eu sou diretora de uma empresa, em razão do meu trabalho tenho de me mudar a cada 2 anos de cidade. O problema é que tenho 2 filhos na escola. Um tem 15 anos e o outro 12. Eles gostam da escola e têm que se mudar sempre, acabam reclamando. Isso é muito prejudicial para eles? Aí o Francisco, que também está presente aqui na plateia, pergunta o seguinte: não acha que o trabalho hoje em dia é uma das principais causas de infelicidade das pessoas? A organização do trabalho na sociedade não deveria se modernizar com flexibilização de horários, home office, menos horas de trabalho, etc? O que o senhor acha? Então, vamos tentar juntar as duas e falar primeiro dessa questão de uma mulher que tem uma função executiva e que é obrigada a ficar se mudando com regularidade. Isso aqui no Brasil ainda não é muito comum, mas nos Estados Unidos é extremamente frequente. E aliás, os americanos mudam muito, né? Eles não moram numa cidade ou num estado, eles moram nos Estados Unidos, então eles chacoalham de um estado para o outro com uma facilidade que nós não, né? Nós aqui somos mais bairristas, mais regionais, e tendemos a não sair muito da nossa cidade de origem, a não ser temporariamente, e quando dá, voltamos para a cidade de origem. Lá não, eles vão, às vezes não voltam nunca mais, assim, em algum lugar do caminho eles se instalam e lá ficam, né? Então tem uma visão diferente da relação com o país. Essa coisa de ficar mudando de lugar, evidentemente, para crianças nessa idade, 15 anos, 12 anos, é muito ruim, porque eles se enturmam, daqui a pouquinho um deles vai começar a namorar, um namoro, de repente, por mais que a gente ache de brincadeira, para eles é sério e é uma coisa que dói muito, e de maneira que a ideia de sair
e ter que mudar a cada 2 anos, certamente desagrada profundamente as crianças. Eles perdem contato, eles perdem ritmo de relacionamento, de amizade, e em breve perderão a oportunidade da continuidade de namoros. Então vai chegar um momento em que isso aí não vai dar certo. É evidente também que nos Estados Unidos, muitas vezes as mulheres são casadas. Aqui, pelo jeito, a moça não tem um parceiro sentimental, e se tem, não se incomoda ou tem condições de vir acompanhando a ela, né? Nos Estados Unidos, como quase sempre os dois trabalham, quando um dos dois é transferido, quando dá, faz essa coisa de ficar indo e voltando. Mas quando é a mulher que tem que ir e voltar, justamente para não mexer com a vida dos filhos, muitas mulheres acabam renunciando a alguma promoção, quer dizer, estabilizando a carreira num patamar aquém daqueles que poderia, com a finalidade justamente de não se afastar da família, quer dizer, dos filhos e também do marido. Então, nos Estados Unidos até hoje, o número de mulheres no topo das carreiras executivas é muito menor do que aquele que existiria se elas não tivessem esse limitador, que é o de querer se apegar à família, aos filhos, e ficar, portanto, aceitando de parar num determinado ponto da carreira. Então, no topo tem muito mais homem do que mulher, mas no meio, nos cargos médios, hoje talvez já tenha até, em muitas empresas, mais mulheres do que homens, e elas param num certo ponto simplesmente por renúncia à carreira em favor da família, coisa que ainda não é um grande problema para nós aqui, mas vai ser um dilema. Aliás, este então se vincula à segunda pergunta. Tem dilemas no trabalho de todo tipo. Horários flexíveis, óbvio que é uma possibilidade sempre, porque está cheio de trabalhos onde você não precisaria tanto se preocupar com ritmos de horários, porque não depende de horário bancário, não depende de certas outras coisas que envolvem terceiros. Consegue fugir do rush, do trânsito? Consegue fugir do trânsito, que aliás melhoraria muito o trânsito da própria cidade, né? Horário flexível também viabiliza estilo de vida e organismos. Tem pessoas que são basicamente noturnas e são péssimas de manhã cedo, acordam cedo, vão para o trabalho e ficam lá só fazendo o número, né? Porque não rendem de manhã. Outras pessoas são muito mais eficientes de manhã e são fracas para rendimento no fim da tarde e à noite. Então, o ideal seria realmente horário flexível, tanto em respeito o estilo de vida de cada pessoa, como em respeito às possibilidades de cada trabalho, e que a pessoa pudesse circular com mais liberdade também dentro da cidade. É evidente que muitas pessoas poderiam pensar na hipótese, sim, de ter atividade doméstica, não é? Muitos trabalhos vão acabar acontecendo, isso tudo vai acontecer. E a diminuição do número de horas, que é uma coisa que está prevista pelos futurólogos desde os anos 70, eles diziam que para o ano 2000 as pessoas iam estar trabalhando 6 horas por dia, 6 meses por ano, porque não ia ter emprego para todo mundo. Não sei aonde que arrumaram emprego para todo mundo mesmo, porque com as máquinas fazendo uma boa parte do serviço, que sempre foi um serviço humano, vai chegar o momento que vai faltar emprego. O desemprego já é muito grande, por exemplo, na Europa, e uma das maneiras de resolver o desemprego seria reduzir o número de horas. Só que reduzir o número de horas vai reduzir também o ganho. Isso vai significar provavelmente uma enorme mudança de filosofia de vida, que provavelmente vai acabar tendo que acontecer nesses próximos anos no mundo. Vamos ver, quem viver verá. Vamos então mais uma pergunta ao vivo. Boa noite, seu nome e questão. Boa noite, meu nome é Janaína. Boa noite, doutor Vicovati. Então, eu sou presidente de uma associação que possui 23 membros, eu preciso gerenciar esses 23 membros. A minha pergunta é a seguinte: esses 23 membros, algumas vezes mais jovens, outras vezes mais velhos, como lidar com não gosto de usar essa palavra, mas com a inveja muitas vezes, e com essa falta por ser uma pessoa acessível e flexível, as pessoas às vezes interpretam isso como trouxa, e aí querem de alguma forma ou tomar o seu lugar e fazem com chaves ali para de alguma forma te derrubar. Isso dentro de qualquer empresa, provavelmente os chefes algumas vezes também sofrem com isso. De que forma lidar com isso? Dar bronca, tentar trazer para o nosso lado, demitir? De que forma lidar com esse tipo de situação?
emendar uma pergunta da plateia. No caso, deve ser alguém que não é chefe perguntando o seguinte: como lidar com chefes que se fazem de amigos, saem junto com os subordinados nos finais de semana, mas no escritório tem uma postura tirana? Né? Como lidar com essa autoridade? Ele faz de amigo e aí no escritório ele é tirano? Como que a pessoa fica aí? Doutor, não é o meu caso, eu juro, eu prometo. Não, tenho certeza. Tenho certeza que Só não. Só aproveitei o tema. Aproveitando o tema. E eu acho o seguinte, nós voltamos um pouco até a questão do tal escritório de arquitetura também, não é? Quer dizer, existe um problema com a liderança, que evidentemente é um problema do líder, mas também é um problema dos liderados. Todo mundo é complicado. Seres humanos têm muita vaidade, são muito competitivos hoje em dia, muito vaidosos competitivos, são, portanto, também muitas vezes invejosos, né? E nem sempre leais. O maior problema desses grupos, 23 pessoas, a deslealdade obrigatoriamente, porque 23 pessoas do bem juntas eu ainda não vi. Né? A não ser que você pudesse selecionar as pessoas pelo caráter, né? Mas a seleção, se for por qualquer outro critério, você vai ter já todo tipo de gente, né? Gente mais honesta, mais desonesta, leal, desleal, gente que se finge de um jeito e é de outro. Isso pode ser o chefe, pode ser também o subalterno. É o mesmo problema, quer dizer, existem dificuldades nas relações humanas, a gente tem que se tornar muito alerta, assumir o papel que nos cabe. Se você é a pessoa que lidera e chefia o grupo, você tem que assumir o cargo da maneira, eu diria, mais doce possível, mas não pode deixar de assumir o cargo. Quer dizer, é mais ou menos como educar, né? Você tem filhos, você tenta transmitir os valores, usos, costumes e normas da forma mais fofinha possível, mas tem umas crianças que obedecem desta maneira fofa e outras você precisa, às vezes, agir com extremo rigor para que eles se acatem. Em ambos, você tem que atingir o objetivo, né? Com o mínimo de energia ou com o mínimo de autoridade possível. Às vezes, de vez em quando, demitir um faz bem, porque todo mundo fica meio assustadinho, especialmente se você escolher a ser demitido de uma maneira bem criteriosa. Muito obrigado pela participação de todos. Todas as perguntas respondidas no programa ficarão arquivadas no site da CBN. Basta clicar www.cbn.com.br, procurar no lado esquerdo do site o link Programas e, na sequência, no divã do Gicovati. Agora, vamos para o repórter CBN. No divã do Gicovati. Nove e meia. Repórter CBN. Domingo 9 de outubro de 2011, 24 pessoas morreram e 213 ficaram feridas no Cairo, capital do Egito, após confrontos entre manifestantes cristãos e soldados. A informação foi dada pelo ministro da Saúde. A violência ocorreu durante protesto contra o recente ataque a uma igreja por radicais muçulmanos. Foi o conflito mais grave desde a revolta popular que derrubou o ditador Hosni Mubarak em fevereiro. A junta militar que governa o país decretou o toque de recolher na região central do Cairo até amanhã cedo. Agentes da Polícia Federal e da Receita fizeram uma apreensão recorde de cocaína no porto de Suape, em Pernambuco. Até agora foram contabilizados 530 quilos. A droga estava misturada com gesso dentro de um container. A quantidade ainda pode aumentar porque falta analisar o conteúdo de outros sacos de gesso. Segundo a polícia, a carga estava prestes a deixar o país em direção a um porto africano. A Parada do Orgulho Gay reuniu 700 mil pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, segundo a Polícia Militar. Mais cedo, a organização do evento havia estimado o público em 1,5 milhão de pessoas. A Síria ameaçou retaliar qualquer país que reconheça formalmente o recém-estabelecido Conselho Nacional de Oposição, que busca apoio internacional para a revolta contra o presidente Bashar Assad. A formação do Conselho foi saudada pelos críticos ocidentais de Assad, incluindo Estados Unidos e França, mas eles ainda não fizeram o reconhecimento. A ONU afirma que 2.900 pessoas foram mortas na Síria desde o início da repressão aos protestos contra o governo.
No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. No Divã do Gicovati. Estamos de volta com o No Divã do Gicovati. O programa de hoje foi gravado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, no dia 4 de outubro de 2011. Para participar do programa, você pode entrar em contato comigo através do e-mail gicovati@cbn.com.br ou vir acompanhar nossas gravações todas as terças-feiras às 18 horas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. Vamos então voltar à plateia aqui presente. Já temos uma pessoa posicionada. Boa noite, seu nome e sua pergunta. Boa noite, doutor Gicovati. É um prazer estar aqui no programa do senhor. Meu nome é Silvio. Estou aqui com a minha companheira, pedi permissão para ela para poder fazer a pergunta. Sim. Então, nós estamos numa união estável há 5 anos, namoramos 1 ano. Nós somos 2 pessoas muito diferentes, mas muito mesmo, óleo e água. E esse complemento eu acho bastante interessante a nível de crescimento de cada um. Nós nos gostamos muito, mas a gente tem muita dificuldade na relação. Tem muito, quando a comunicação é meio difícil, quando eu falo uma coisa, ela também não aceita. Se existe uma fala dela, às vezes eu fico quieto, ela não gosta que eu fico quieto, e porque eu não tenho força para falar também naquele momento. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor como agir numa situação assim, quando existe uma diferença muito grande, os 2 se gostam. Mas qual é a diferença? É de ponto de vista ou diferença de princípios? Não, de ponto de vista. Ela olha quando ela, por exemplo, olhar aí no divã, ela vê o vermelho, eu vejo o branco. E os 2 existem, né? E os 2 existem. Quer dizer, ela enfatiza um lado, você enfatiza o outro Ela lado. é muito romântica, eu sou muito mental, eu gosto das coisas bem concretas. Então são coisas... Que outras diferenças, por exemplo, na prática? No dia a dia, brigam muito? Bastante. Quem é mais briguento? Ela. Então... Eu brigo por dentro comigo mesmo, o judiciário está sempre agindo. O judiciário age e o dela é mais o legislativo, que já vai para. Então, eu acho assim, não é? Sempre que existem diferenças, a relação é mais complicada. Ajuda eventualmente a crescer se houver uma tendência para convergência. Quer dizer, a tendência para convergência ajudaria os 2 ao crescimento. Se não houver tendência para convergência, não há crescimento. E a convergência surge a partir, vamos dizer assim, de uma possibilidade de entendimento, de conversas úteis e construtivas, né? A divergência, quando vira briga, não é fator de crescimento nenhum. Ela é muito interessante, muito rica. Todo tipo de divergência é interessante e rico, desde que seja gerador de diálogos intrigantes, interessantes, e que as pessoas realmente ouçam uma a outra, né? Porque muitas vezes as pessoas não ouvem um ao outro. Simplesmente, quando um está falando, o outro está montando já um argumento na cabeça para desmontar aquilo que está sendo dito pelo outro, e não para levar a sério, levar em consideração, para ponderar sobre o que está sendo falado. Então aí não tem riqueza e não é evolutivo. Todo diálogo é evolutivo quando existe verdadeira preocupação em prestar atenção no ponto de vista do outro. Por exemplo, nesse exemplo que você deu, né, aqui atrás do nosso palco, existe realmente o vermelho e o branco, né? Então, se um dá ênfase ao vermelho, o outro dá ênfase ao branco, dá perfeitamente para negociar isso aí, né? Para, olha, aqui temos 90% de vermelho para 10% de branco, está tudo bom para todo mundo, né? Agora, criar-se um clima de tensão ou de briga é que é absolutamente improdutivo. Então a briga é duelo, não é diálogo. E duelo não é uma coisa que ajuda ninguém a crescer. Doutor, chegou uma pergunta aqui mais picante do Luiz, que está na plateia. Ele diz assim: gosto muito de sexo oral. Quando ela faz em mim, tudo bem. Quando eu vou fazer nela, ela não quer. Por quê? Então, aí naturalmente, para a gente poder responder
com certeza precisaríamos perguntar para ela, né? E como não é esse o caso, nós temos que então ir para as hipóteses mais comuns que acontecem. Dá a entender que ele gostaria de fazer nela. E que ela, na verdade, se sente mal com isso. Então, como não temos a resposta formal dela, eu vou ter que recorrer às estatísticas, das outras histórias que eu já ouvi e como muitas pessoas, e principalmente como muitas mulheres, se sentem. Algumas mulheres não gostam do sexo oral sendo praticado nelas, porque elas se sentem incomodadas, curiosamente, com o seu próprio cheiro. Elas acham que elas têm um odor mais forte do que elas gostariam, e elas então têm vergonha e constrangimento quando o namorado tenta praticar o sexo oral nelas por causa disso. E é uma coisa que evidentemente é um equívoco, porque tem que esperar para ver se essa é a opinião do parceiro e não a opinião dela, porque a opinião dela sobre os odores dela pode ser uma opinião precária e falsa. Então ela teria que talvez perceber algum sinal de desconforto por parte do seu parceiro para poder levar a sério essa hipótese, né, de que ela tem lá algum tipo de odor desagradável ou desconfortável. Outras ficam envergonhadas, né? Tem simplesmente constrangimento e vergonha. Outras ainda têm uma certa dificuldade porque ficam muito excitadas, porque o estímulo clitoriano é mais intenso do que o estímulo vaginal. Então, às vezes, ficam muito excitadas. Outras veem nisso uma atitude quase que perversa, quer dizer, uma perversão, uma coisa feia, uma coisa que moça legal não faz ou não aceita que façam nela. Pode até fazer no namorado a pedido dele, mas não pode achar legal que façam nela. Mas quase sempre a principal causa é relacionada a uma certa vergonha e constrangimento ligado aos próprios odores, coisa que, eu volto a insistir, nem sempre é legítimo ou verdadeiro. Vamos então a mais uma pergunta. Boa noite, seu nome e sua questão. Meu nome é Célia, a minha questão é assim, eu tenho 7 irmãos e a irmã caçula, que tem 28 anos, ela tem um filho de pai desconhecido. E quem cuida do filho dela, desde quando nasceu, é a minha mãe, que tem 67 anos, ela já tem problema de surdez, ela não tem assim muita disposição nem para cuidar dela. Só que quem cuidou do menino foi a minha mãe até hoje. Quantos anos tem o menino? 4 anos. E ela 28? Isso. E ela faz o quê? Então, não faz nada, minha mãe sustenta e aí ela some, tem possibilidade grande de usar drogas. E ela não cuida do filho, nunca cuidou. Aí uma vez eu tentei cuidar do filho dela, ela veio buscar o filho, porque minha mãe não deixava ela morar na casa se ela não cuidar do próprio filho. Mas aí já se passaram 4 anos e a família, os irmãos não conseguem intervir nessa situação. E a criança já reconhece a minha mãe, a avó, como mãe dele. E a sua irmã some? Ela some porque eu acho que usa droga, de vez em quando aparece, e quando aparece bate no filho. Sim. E aí o conselho tutelar, todo mundo da cidade conhece a situação, e só que a gente não consegue fazer nada com relação a isso. E o que diz o conselho tutelar? Qual é a cidade? Chama Capitólio, a cidade em Minas. Aí eles vão lá, eles ficam com dó da minha mãe e da criança, falam que a minha mãe é boazinha, que é boa gente, que ama o menino e que o menino gosta dela e não faz nada, ninguém faz nada. E vocês acham que tá certo assim, que a sua mãe dá conta de cuidar do menino ou não? Não, ela não dá conta, por ela isso reclama? Que eu fico preocupada. Não, ela não reclama, ela fala que o menino é dela e se algum vizinho for dar palpite nisso, ela manda embora. Então ela quer cuidar do menino? Ela quer cuidar do menino. E vocês acham que ela não dá conta, mas ela acha que ela dá conta? Ela acha que dá conta. E vocês acham que ela não dá conta? Eu acho que ela está precisando até de cuidados com ela mesma. Sim, mas como é que nós vamos decidir isso, se ela acha que ela dá conta? O menino está mal cuidado? Olha, ele tá, porque a minha irmã vai de vez em quando bate nele, e até a minha mãe, quando está muito cansada pela idade, bate no menino também. Sei, mas ele está mal cuidado? Está magrinho, está com a cara de infeliz, tá? Olha, não, ele está bem feliz. Quando fala com ele está sempre animadinho. Sei.
Então, aqui é uma situação complicada, porque o Conselho Tutelar faria o quê? Levaria ele para uma creche? É isso? É. Que vocês acham melhor ele na creche do que com a sua mãe? Então, eu não sei se os irmãos que têm que decidir essa história. Por isso que eu estou perguntando para o senhor. Não. Então eu vou dizer, não são os irmãos que têm que decidir essa história. Quem tem que decidir essa história é a sua mãe e, eventualmente, o Conselho Tutelar, né? Os irmãos têm uma tendência muito justa, muito legítima, de querer proteger a figura da mãe, né? Imagino que a sua mãe esteja cansada, que tenha problema de saúde mesmo, etc. Se vocês puderem arrumar alguém que ajude ela a cuidar do menino, quer dizer, alguma mocinha que possa dar uma mão para ela, que possa ajudar nas coisas da casa, enfim, cuidar um pouco dela, quer dizer, vocês ajudarem a sua mãe com cuidados para com ela mesma ou com a casa dela, com o menino mesmo, quer dizer, arrumar alguém que ajude, né, a sua mãe. Mas tirar o menino da sua mãe parece que seria uma maldade para com a mãe e para com o menino. E não acho que ir para uma creche vai ser melhor para o menino de jeito nenhum. Né? Que tenha uma mãe como essa é que é lamentável, né? E que quando ela chega e bate no menino, aí sim, devia chamar a polícia para dar conta da sua irmã, né? E não interferir na relação da criança com a avó, que na verdade é a avó mãe, não é? E por mais limitada que seja, melhor do que uma creche, e por mais que cansativo que seja para sua mãe, ela também provavelmente vê nesse trabalho uma razão de ser, uma coisa útil para a vida dela e uma coisa importante para ela. Se vocês puderem, e se tiverem meios, talvez colocar alguém para colaborar com a sua mãe, ajudando a cuidar dela, da casa dela e também da criança, mas não tirar a criança dela, a não ser que fosse essa a vontade dela, o que eu acho muito pouco provável. Muito obrigado pela participação, então vamos a mais um intervalo comercial, voltamos já já. No Divã do Gicovati. Tenha um canal direto com a redação da CBN. Mande um e-mail para cbnrj@cbn.com.br com sugestões de reportagens e entrevistas. Você também pode enviar fotos e vídeos de flagrantes da cidade. Participe da nossa cobertura do Rio de Janeiro. Escreva para cbnrj@cbn.com.br. Aprenda a investir na Bolsa de Valores com os cursos da CMA Educacional. Acesse cmaeducacional.com.br ou ligue 11 3053 2700. CMA Educacional, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Exposição. A mostra Paixões Privadas, a arte europeia nas coleções particulares do Rio de Janeiro, reúne no Centro Cultural Correios mais de 70 obras de grandes gênios da pintura de diferentes períodos, como Renoir, Bosch, Braque, Modigliani e Chagall. O objetivo da exposição é levar o público a descobrir uma herança pouco conhecida, até então nunca mostrada, como também incentivá-lo a colecionar, despertando a paixão pela arte. Logo na entrada, a cenografia concebida por Gerardo Vilaseca reproduz o gabinete do colecionador. No salão do segundo andar, o público vai poder contemplar uma ânfora grega datada de 500 a.C., a escultura O Beijo de Augusto Rodin e o guache bicho em fundo preto, assinado por Vassily Kandinsky. Simone Magno para a Rádio CBN. CBN Serviço. O Rio de Janeiro conta com um passe turístico que oferece entrada em várias atrações da cidade por um preço mais em conta, nos mesmos moldes dos existentes em várias metrópoles mundiais, como Londres, Roma, Paris e Nova York. Comprando o Rio Pass, o turista terá passe livre para 30 atrações, entre museus, pontos turísticos, parques, passeios e atividades esportivas. Além das mais procuradas, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o Forte de Copacabana, o cartão inclui o Museu de Arte Moderna e o Planetário. O passe é apresentado em 3 versões, para 1, 3 e 7 dias. O cartão pode ser adquirido pelo site www.riodejaneiropass.com. Maíra Menezes, CBN Serviço.
Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz. E ZYJ 459, AM 860 kHz. Rio de Janeiro. No divã do Gicovati. Estamos de volta com o No Divã do Gicovati. O programa de hoje foi gravado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, no dia 4 de outubro de 2011. Para participar do programa, você pode entrar em contato comigo através do e-mail gicovati@cbn.com.br. Doutor, o Paulo, que está na plateia, nos escreveu: preciso de ajuda para compreender o comportamento bizarro de um membro de minha família. Ele vem acumulando objetos quebrados e sem valor de uso dentro de casa. A situação chegou ao extremo que todos os cômodos estão repletos de objetos. É importante enfatizar que o tal acumulador, como ele chama, é uma pessoa sociável e amistosa, porém, torna-se ofendido e defensivo quando o assunto é abordado. Pode ser toque? Como nós, membros da família, podemos agir? Então, essa primeira hipótese mesmo é que seja um tipo de transtorno obsessivo associado à ideia de acumulação, que não é uma coisa incomum, né? Um colecionador exagerado, e esse aqui coleciona, pelo jeito, quantidades enormes de coisa totalmente inútil, né? Não é a regra. Às vezes o indivíduo coleciona coisas úteis, ou então objetos de estimação, tipo figurinhas, selos, né? Todo colecionador, assim, muito obsessivo, tem uma certa tendência para o toque. Quer dizer, por trás de todo bom colecionador, um indivíduo meticuloso, organizado, ordenado, e que gosta dessa sistematização, dessa coisa ordenada para se sentir seguro. Quer dizer, por trás disso tem uma coisa de buscar segurança, que é o que provavelmente existe no toque também. Quer dizer, o indivíduo repete rituais, não é? Que às vezes são pensamentos, às vezes são atos, né? Lavar a mão, ou tomar determinados movimentos e várias vezes ver se as portas estão fechadas antes de dormir. Um pouquinho de repetição em certos atos, como ver se a porta está fechada, se as bocas do fogão estão todas desligadas, é normal. Também não vamos ficar todo mundo achando que todo mundo tem toque, porque muito pouca gente vai dormir sem olhar, mais uma vez, como muito pouca gente vai para o aeroporto sem ver se está com a passagem mesmo no bolso, se está com o documento no bolso, etc. Né? Pode chegar a situação extrema como essa de colecionar tanto que não tem mais espaço, vamos dizer assim, dentro da casa. É evidente que nesse contexto tem que procurar uma ajuda psicológica, tem que insistir para que o indivíduo procure um tratamento, eventualmente através também de medicações, porque realmente extrapolou, passou de longe do ponto do razoável, entuchar a casa de objetos quebrados, inúteis e outras coisas. Então, está fora completamente do padrão. Vamos então à nossa última participação da noite. Boa noite, seu nome e pergunta. Doutor Gicovati, meu nome é Rita, primeira vez que eu estou em público. Eu queria... É a primeira vez que você está falando em público? Primeira vez. Então, vamos torcer para que você fale várias vezes depois. Eu gostaria de saber do senhor como que eu faço para lidar com muita gente no público, porque eu sou tímida e eu sou estudante, estudo, faço um cursinho. Eu tenho medo de perguntar em público, tenho no trabalho também. Eu tenho dificuldade de expressar em entrevistas, em trabalho, com pessoas. Eu tenho um pouco de medo de falar o que eu sinto, o que eu penso, e às vezes, assim, não entendo o que a pessoa fala, tenho dificuldade de entender quando a pessoa me pergunta algumas coisas, e sou tímida, tenho vergonha de falar. Como que eu posso lidar com isso? Deixa eu perguntar um pouquinho. Quantos anos você tem? 26 anos. 26 anos. Você estuda o quê? Eu faço cursinho. Para vestibular. Para que vestibular do quê? Ainda não sabe do quê?
prestar vestibular para ciências sociais, filosofia. Sim, quer dizer, humanidades, né? É. Você gosta disso? Gosto. E aí você sabe, isso no cursinho também você não consegue fazer pergunta quando você tem dúvida? Eu não consigo fazer porque eu sou tímida, tenho dificuldade de expressar as coisas. Não, você está se expressando muito claramente aqui, não estou vendo nenhuma dificuldade de se expressar. Timidez sim, né? Mas você vê que a gente fala e acaba acostumando, né? Sim. Você sabe que o melhor jeito de curar isso é fazendo, né? É que eu tenho medo de errar e sabe? Isso, quando eu erro, o que acontece? Quando eu erro, fico com vergonha. Vergonha, mas e aí? A vergonha, a gente fica um pouco vermelho no rosto e pronto, né? Não tira pedaço, né? Não é tão perigoso. Mas insegurança, pergunta, às vezes eu não sei responder o certo, aí eu tenho dificuldade também. E no trabalho, nas entrevistas de trabalho também você Também, quando as pessoas me perguntam, eu já perdi vários empregos já, e quando a pessoa me pergunta o que eu sei fazer, o que eu sou capaz de fazer, o que eu sei, e eu tenho dificuldade para entender um pouco as pessoas. Para entender o que elas falam? O que elas falam. Porque você está nervosa ou porque você não entende mesmo? Às vezes, quando elas perguntam, eu tenho dificuldade de entender. De verdade. Mas eu não entendi. A dificuldade de entender porque elas são muito enroladas para perguntar? Não, porque eu tenho dificuldade mesmo. De entender ou porque você fica tão nervosa que não consegue? Dificuldade de entender mesmo. Porque você fica nervosa ou porque você realmente tem dificuldade de entender? Realmente tenho dificuldade de entender. Quando eu falo aqui, você não entende direito o que eu falo? Entendo. Tá vendo? Mas... Então é porque vai ver que eles não falam tão claro assim. Né? É isso. Me diga, você sabe, existe uma série de truques que podem ajudar muito nisso aí. Você já tentou fazer algum curso desse de oratória? Não. Não? Então, eu sugiro a você o seguinte: a primeira oportunidade que você tiver, você tenta pegar um desses cursinhos de oratória, de aprender a falar em público, né? Esse pessoal que dá esses cursos, em geral, é gente treinada justamente para tirar esta vergonha, tirar esse constrangimento e fazer com que a pessoa se sinta um pouco mais à vontade, um pouco mais natural, né, na hora de falar diante de outras pessoas, como é o caso aqui. E aqui você saiu muitíssimo bem, você me desculpe, a sua timidez não te atrapalhou em nada para você falar aqui. E evidentemente, na medida em que na escola mesmo você puder treinar, no cursinho, fazer perguntas, participar, etc., você vai se desinibindo, vai se soltando, porque na vida tudo a gente aprende, né? Eu teve um período, quando eu comecei a fazer coisas públicas, eu morria de medo, ficava sem dormir à noite, tomava calmante, o diabo, né? E hoje perdi totalmente a vergonha, fiquei com a cara de pau total, mas não nasci assim não, viu? A gente aprende, né? Aprende inclusive que o fato de que um montão de gente na frente não quer dizer que soma todas as inteligências e essas pessoas vão pegar todo esse QI para massacrar a gente. As pessoas são mais cordiais do que a gente pode imaginar e na realidade tudo caminha mais fácil do que a gente pensa. Então é experimentando, e nesses cursinhos às vezes eles se filmam, você vê você sendo né, como você se comporta, que cara você faz, que jeito, que trejeito, e você aprende. O cara chega e fala, não faz assim, faz assado, te dá umas dicas de como se colocar. Isso ajuda muito e talvez ajude você a melhorar também as oportunidades de entrevista e de emprego. Doutor, um ouvinte nos escreveu um e-mail durante a semana, pediu para não ser identificado. O e-mail é o seguinte: gosto muito da minha namorada. Quando ela me pede ou comenta sobre algo que esteja precisando, ou mesmo algo que queira sem grande necessidade momentânea, de pronto corro para comprar. O problema é que tenho extrapolado meu próprio limite, pois já tive que pagar contas minhas em atraso e com juros, somente para deixá-la feliz. Será que estou com problemas de baixa autoestima? Acho que sim. Mas não é só baixa autoestima. Tem uma coisa também muito tipicamente masculina, que é uma espécie de orgulho, de vaidade do homem, de achar que ele tem que ser meio super-herói e que se a mulher, né, amada,
deseja alguma coisa, ele tem que poder satisfazer a vontade dela, né? Porque senão ele se sente diminuído, por baixo, humilhado. Isso os melhores, evidentemente. Isso é moço bom, né? Isso é coisa de moço bom. Antes fossem todos assim, né? Mas não são. Mas os moços bons têm essa característica. Eles querem sempre agradar, querem impressionar, eles querem ser admirados e fortes. Então faz parte ainda de uma certa vaidade que eu chamaria até de machista, no sentido de tradicional, antiquada, meio ridículo até, né? Do indivíduo achar que ele vale mais porque ele consegue ter os meios para poder dar todo tipo de apoio, amparo, ajuda e cuidado material e resolver satisfazer todos os caprichos eventuais da sua namorada ou da sua mulher. Isso não é absolutamente necessário, e como se isso fosse um sinal de força e de poder e de superioridade, e evidentemente quando ele não consegue cumprir todo esse ritual, se sente então diminuído por baixo, com baixa autoestima, porque ele não foi capaz de ser tão bacana quanto ele imaginou que fosse absolutamente indispensável para ele, né? Na verdade, novas conjunturas, novos tempos que exigem novos padrões de comportamento. Além disso, sempre é importante tomar cuidado também para não acostumar mal a moça, não é? Porque fica dando tudo que ela quer, ou que ela imagina, ou que ela sonha. Evidentemente, no futuro, esse tudo vira 2 tudo, vira 4 tudo, e é evidente que isso pode, em algum momento, ser, vamos dizer assim, uma quantia de coisas, ou de anseios e desejos, que não seja possível a aquele homem, mesmo sendo legal, conseguir satisfazer todos os caprichos e vontades dela. Muito obrigado pelo seu e-mail. Participe do programa. Ao longo da semana, você pode enviar um e-mail para gicovates@cbn.com.br. Todos os programas, desde o primeiro, estão arquivados no site da CBN. O de hoje também estará lá a partir de amanhã. Basta clicar www.cbn.com.br, procurar no lado esquerdo do site o link Programas e, na sequência, no divã do Gicovates. Escreva na sua agenda. Nosso próximo encontro é no domingo, às 9h. No divã do Gicovates teve produção de Carolina Tamacia e Tiago Castellani. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Roberto Padilha, Fernando Pereira e Carlos Costa. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No divã do Gicovates.